Tinha uma empresa familiar, né? A minha família tinha uma empresa, Lojas Teva, e eu tinha jurado uma coisa na minha vida. Eu não ia trabalhar com a minha família. Eu tenho um irmão 5 anos mais velho e eu via o que aquilo estava gerando de conflitos, etc e tal. Então eu dizia, ok, eu não vou nessa, eu vou ser engenheiro mecânico ou crítico de cinema. Como crítico de cinema eu morreria de fome, né? Então pensava, você gerente, você engenheiro mecânico. Só que praticamente quando eu estava terminando o ensino médio, a gente tem que cuidar para não dizer segundo grau, né? A idade da gente já faz... Aconteceu um episódio que minha mãe foi diagnosticada com câncer, um câncer muito agressivo, e a minha mãe tomava conta do dinheiro da empresa. E o meu pai, um homem extremamente conservador, diga-se de passagem, hoje com 90 anos de idade, lúcido ainda, só alguém da família podia cuidar do dinheiro. E só tinha uma pessoa livre na família. E essa pessoa, como já dizia o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Né? E aí, é tu que vai cuidar do dinheiro. Mas, pai, eu não quero trabalhar na empresa. Mas não é querer. Tua mãe está com câncer, a situação é muito grave e precisa de alguém da família. E aí eu comecei a trabalhar na família, graças a Deus, os médicos deram 6 meses de vida para minha mãe. Minha mãe viveu 21 anos e meio a mais. Se chama margem de erro. Tá? Margem é a Datafolha. 21 anos, Datafolha, 21 anos. Só que aí, assim que a minha mãe pôde voltar a trabalhar, naquele momento eu já descobri que eu não gostava de finanças, mas que eu gostava da área de vendas. Então, fui aí para a área de vendas, virava vendedor, de trabalhar lá com crachá. Que idade isso? Aí eu tinha 18 para 19 anos, né? Claro que meu crachá dizia Eduardo, consultor de moda, né? Porque se eu botasse Eduardo Teva, o nome da loja é Teva, todo mundo ia pedir desconto para mim, né? Eu não ia conseguir nem trabalhar. Sim. E ali eu me apaixonei pelo mundo da venda. E ali eu descobri uma coisa que seria decisiva para a minha vida e eu não sabia ainda. Que 99% das pessoas que trabalham com venda não sabem vender. A maioria das pessoas que trabalham com venda normalmente são guerreiras, super esforçadas, até porque vivem de comissão. Se não vender, não ganha nada. Normalmente gente que conhece o produto, conhece o serviço, mas que conhecem zero de técnica de vendas. Ele não sabe como criar valor. Ele não sabe responder uma objeção. Eu comecei a trabalhar e eu vi que... Porque lá eu disputava a venda com os outros vendedores. E eu vi que eu vendia muito mais que todo mundo, imagina, com 19 anos de idade. E aí eu descobri que esse era o caminho. Então aí virei depois gerente de uma loja, depois assumi então minha posição como diretor e comecei a treinar todo o meu time de vendas. Então, uma vez por semana, saía todo mundo das lojas, lá das 8 às 9 horas da manhã, antes de abrir as lojas, a gente treinava todo mundo. E assim comecei a construir uma empresa de sucesso. Meu pai e minha mãe se afastaram do negócio. Construímos uma empresa com 640 funcionários, uma indústria, mais 42 lojas. E por volta de 2009, 2010, chega um momento muito curioso da minha vida. Não sei se o Sobis, como craque, acho que nunca passou por isso, mas talvez chegue um dia em que você acorda e o tesão já não é o mesmo, porque se tornou repetitivo. Foi o ano passado. E quando você perde a adrenalina, você falava antes da adrenalina no nosso bate-papo aqui nos bastidores, eu disse assim, puxa vida, já não é mais a mesma coisa. E aí aparece uma coisa muito rara de encontrar, alguém disposto a comprar a tua empresa. Né? O pessoal me pergunta por que eu vendi a empresa, eu respondo porque alguém comprou. Né? E aí eu tinha um sonho, porque eu já era palestrante desde 2002, mas eu fazia a palestra como um bico, como uma satisfação, mas não como business. E aí, então, eu vendi o Grupo Teva e me foquei nessa ideia de virar palestrante, de virar mentor, de construir uma carreira internacional no mercado de palestras. Mas quando o pessoal me pergunta assim, ô Teva, qual é a tua formação? Eu digo, eu sou administrador de empresas por formação, tenho 2 especializações, tenho especialização nos Estados Unidos em gestão de equipes de venda, tenho especialização no Brasil em gestão de pessoas. Mas o mais importante para mim na minha vida foi a FABABA. E quando tu fala em FABABA, fica todo mundo olhando e eu brinco que a FABABA é a faculdade da barriga no balcão. FABABA. Então, o mais importante para minha vida foi a FABABA. Eu não estou falando mal da minha faculdade, mas o administrador que sai da faculdade hoje, Rafa, Danilo, não sai preparado. Eu tenho um filho de 27 anos, formado há 2 anos. A faculdade ajudou ele, vão chamar de 10%. Acho que eu seria generoso, tá, cara? Concordo. Agora, a FABABA, aqueles 28 anos trabalhando. Imagina tu entrar numa indústria com 450 funcionários. Desses, 350 são mulheres. Elas menstruavam juntos.
Sabe? É uma coisa maneira. Cara, é uma loucura, um monte de gente É lá. a vida real, né? É Não a a vida vida da real, faculdade. cara. É a vida real. E começa a acontecer um problema de ciclo também, que me fez vender o negócio. Você não tem uma nova geração querendo ser costureira. A filha da costureira não quer ser costureira. Isso em 2009. Isso. A filha do alfaiate não quer. O filho do alfaiate não quer ser alfaiate. Porque começam a vender pra eles que isso não é legal, né? Não é legal. trabalho ruim, é trabalho difícil, vai ruim, ganhar pouco. Então, essa é, resumindo, é a história da minha vida. Agora, se você me perguntar, Danilo, o que me fez ser um palestrante de sucesso? A Fababa. Porque eu sou um cara prático, eu tenho a experiência. Claro. Porque, fazendo uma crítica a algumas pessoas, e é uma crítica anônima, tem muita gente ensinando o que nunca fez. São os famosos empreendedores de palco. Eu tenho um cara que dá um treinamento sobre liderança maravilhoso, mas ele nunca liderou ninguém na vida. Eu acho que a empregada doméstica dele mandava nele até. Tá? Empregada. É bom de falar, mas não é bom de Cara, fazer. a oratória do cara sobe é maravilhosa. Agora você não pode começar a fazer muita pergunta, porque o script está bem feito, a palestra está bem dada, sim. mas ele nunca liderou Vai ninguém. sair. Ele sai do conforto rapidinho. Exatamente. Mas é isso, e isso é uma das coisas que eu brigava muito no futebol. O que tem hoje a imprensa no geral, ninguém nunca jogou. E tipo assim, uma coisa é a tática, ver, porque você vai em cima de resultados. Outra coisa é a vida real de ir lá jogar. E eu falo para as pessoas, o futebol é o esporte mais difícil que existe, porque é o único que tu tem que ter a ação final com o membro que tá te levando. Ninguém pensa nisso. Todos você usa os braços, né? O futebol não, o braço é o único que não pode. Então, a perna que te leva é a perna que vai chutar. Isso é muito difícil, E outra também é a forma que a gente vê. A televisão, a imprensa, eles vê de cima. De cima tem muito espaço. Desce lá no campo. Então, eu brigava muito com isso, porque, cara, é uma outra realidade. É a vida real, a pressão do jogo, a pressão por resultados, a terapia mais barata é o futebol, é a paixão nacional. É completamente diferente. Então tem a teoria e a prática. São dois mundos, assim, bem distantes. Verdade. Concordo. Essa questão de quando tu vendeu a empresa, né? Tu falou, vendi porque tinha alguém disposto a comprar. Isso partiu muito mais de uma questão de tu não querer mais aquilo, não sentir mais prazer naquilo, ou nasceu mais de eu quero ser palestrante, eu quero mentorar? O que era mais latente, assim? Opção B. Isso aqui já não me traz mais o tesão, mesmo sendo um bom negócio do ponto de vista financeiro. E eu me realizo quando eu vou numa palestra, porque não tem mais nada mais legal no mundo do que ajudar os outros. Vocês estão aqui num podcast ajudando muita gente. Então, a maior gratificação que a gente tem é você ir num evento e no final o cara diz assim, puxa, graças ao que você falou agora, né, eu tô vendendo mais. Pô, você tocou minha vida e pro resto tudo tem Mastercard. Certa vez eu estava numa palestra, e eu estava numa palestra de jovens empreendedores. Aí, era uma palestra curta de 15 minutos e 1 hora de perguntas. Aí o cara me perguntou assim, Eduardo, na tua opinião, qual é o maior erro que os empreendedores cometem? Puxa vida, pergunta complexa, mas vamos lá. Na minha opinião, o maior erro que os empreendedores cometem é que eles calculam o capital que precisam para começar um negócio, mas não calculam o capital que eles precisam para o primeiro momento do teu negócio que não vai bombar. Porque até ele dar certo, ele vai demorar. Então o cara já abre quase endividado. Então o cara, digamos assim, ó, eu vou abrir uma cafeteria. Aí o cara pensa assim, quanto eu preciso para abrir uma cafeteria? Ele vai calcular móvel, xícara, ponto comercial, e ele calcula 150 mil reais. Ok, e ele dá um jeito de conseguir 150. Só que ele não sabe que até o pessoal conhecer a cafeteria, gostar, se é que vão considerar, isso aqui vai levar 4 meses maturando. Ele vai perder dinheiro. Então ele teria que ter, quem sabe, 150 mais 50 de caixa para aguentar o primeiro ciclo em que o teu negócio não funciona. E foi muito legal, porque no final todo mundo, que era um grupo de jovens que estavam, todo mundo disse assim, eu estava fazendo isso. Eu não tinha botado no meu budget, no meu orçamento, o capital necessário para o ciclo inicial de qualquer negócio. Então, hoje o cara cria uma empresa, que pode ser uma empresa no ramo digital, ele abre lá, uma loja online, então ele calcula, vou ter que contratar uma página, vou ter que calcular, e vai tudo. Estoque. Aí ele diz, ok, e quanto tempo tu vai levar? Porque num primeiro momento, tu vai investir em propaganda, e provavelmente essa propaganda, o que ela vai gerar é um lucro que não paga talvez nem a propaganda. Mas tu tem que fazer para fazer crescer, porque com raras exceções, ninguém começa grande.
A maioria começa menorzinho, ajustado, né? Então, quando você vai num evento e tu dá uma frase como essa, e no final vem 30, 40 caras conversar contigo e dizer assim, cara, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nesse ciclo inicial que qualquer negócio. Porque vai lá e faz, mas saiba que o fazer, para chegar no ponto que você quer, não é mágica, não é num piscar de olhos. Ele vai levar um tempo se você trabalhar bem. Porque a maioria das empresas no Brasil fecham em até